bem-vindos ao Centro de Artes de Águeda e acompanhem-nos nesta visita orientada à exposição Bicicleta Motorizada, Águeda e a democratização da mobilidade individual, com curadoria do professor Emanuel Barbosa. A Segunda Guerra Mundial trouxe profundas transformações na vida social e económica da Europa. No início dos anos 50, os países do velho continente atravessavam uma profunda crise, marcada pela escassez de recursos, pela redução da população, maioritariamente homens, e pela destruição massiva. Neste contexto, surge a necessidade da produção de veículos com baixos custos de fabrico e manutenção, de forma a possibilitar a mobilidade individual, essencial para o retomar da vida cotidiana no pós-guerra. A tradição metalúrgica e o empreendedorismo da região de Águeda proporcionam ao país o desenvolvimento de um importante tecido empresarial ligado às duas rodas, relacionado com as transformações económicas vividas pela região desde os finais do século XIX. Da bicicleta e dos seus componentes até à sua motorização e propagação por todo o território nacional, ultramarino e estrangeiro. A democratização da mobilidade individual produziu-se em Águeda. No século XX, o engenho humano desenvolve veículos capazes de percorrer grandes distâncias em espaços de tempo cada vez menores. Diversos fabricantes começam a produzir motores em grandes quantidades, que vendem depois para adaptação às rudimentares bicicletas e triciclos de pedal existentes na data. Os primeiros motociclos eram essencialmente bicicletas motorizadas e a sua evolução passou por diversas fases. Em 1945, na devastada Europa do pós-guerra, surge a necessidade de soluções de mobilidade individual e de veículos com baixo consumo. Esta necessidade permite entender o que veio a ser o reaparecimento da bicicleta motorizada, mais tarde denominado apenas de motorizada ou ciclomotor, na segunda metade do século XX, durante a qual, em Portugal, à semelhança do resto da Europa, diversos fabricantes acoplam todo o tipo de motores, nacionais e importados, a bicicletas e evoluem para o desenvolvimento de montagens próprias, adaptáveis às mais diversas solicitações do trabalho ou lazer. O coração desta atividade económica foi na região de Águeda, Sangalhos e Aveiro. Movidos pela oportunidade de negócio, os empreendedores comerciantes de Águeda e Sangalhos forneceram o mercado nacional de bicicletas e motores importados. Passar da comercialização à industrialização foi uma evolução lógica, tendo em conta toda a tradição metalúrgica e a experiência no setor industrial das ferragens. A partir dos anos 60, novas empresas seguiram o exemplo das anteriores e a importação e produção de motores, a construção de ciclomotores e produção de componentes e acessórios para os mesmos ultrapassam em volume de vendas e recursos humanos envolvidos a produção local de bicicletas. O reduzido domínio da tecnologia e a ignorância quase total da fadiga e resistência dos materiais fazia com que as máquinas, produzidas antes de 1910, fossem apenas curiosidades com reduzida fiabilidade. Os fabricantes destas primeiras máquinas, na maior parte dos casos, acabaram por falir devido ao facto dos seus produtos, numa atitude ingênua e apressada, terem sido lançados no mercado sem os devidos testes, provocando o descontentamento dos utilizadores com a usabilidade destes veículos. Após a Segunda Guerra Mundial, os pequenos motores que podiam ser acoplados a bicicletas, conceito muito explorado no início do motociclismo, renascem e tornam-se numa das soluções mais populares. Os motores Cucciolo, esta palavra em italiano significa cachorrinho, devem o seu nome ao som que produziam, que lembrava o ladrar de um cãozinho. Estas pequenas unidades de 48 cm3 a 4 tempos, com válvulas à vista, eram fabricadas a partir de 1945 na fábrica Seata em Turim, Itália. Posteriormente, a Ducati chegou a um acordo com a Seata para compartir a produção e fabrica o motor T1, que vende em grandes quantidades para todo o mundo, abandonando a produção de aparelhos elétricos, tais como máquinas de barbear, calculadoras, para se dedicar exclusivamente à produção deste motor tão bem sucedido. Em 1948, a Ducati desenvolve o T2,
uma evolução da autoria da empresa, logo seguida pelo T3. Segundo Fernando Bessa Ribeiro, em 1947, Constantino Ferreira da Silva funda a Confercil, que produzia bicicletas seguindo o exemplo de outros empresários locais e torna-se também importador dos motores italianos Cucciolo. Pedro Pinto refere que no mesmo ano também José Faustino Duarte importa os cobiçados motores Cucciolo para Portugal. Em Portugal, o ciclomotor, motociclo com menos de 50 cm3, possibilitou a mobilidade das populações em meios desfavorecidos, sem uma rede de transportes públicos eficaz. Em 1949, as alterações introduzidas no Código da Estrada permitiram a condução destes veículos com apenas uma licença camarária. Citando um documento da época, qualquer rapaz pode conduzir uma bicicleta motorizada, pois não há limite mínimo de idade para a obtenção da matrícula de velocipedista nas câmaras municipais, e este é o único documento necessário. A legislação facilitou a utilização de ciclomotores. Assim, diversos empreendedores portugueses começaram a prestar atenção à mobilidade oferecida por estes veículos. Muitas empresas começaram a importar modelos de diversas marcas. No entanto, o Estado português não permitia a importação em grandes quantidades, sendo que a forma encontrada pelos importadores foi a importação apenas de motores, o que motivou o aparecimento da indústria nacional de ciclomotores. Por se revelar um negócio muito rentável, começam a importar motores de diversas proveniências e a vender os mesmos a oficinas e casas de bicicletas e motos em todo o país, o que fez com que dezenas de modelos fossem aparecendo em circulação, com montagens e motorizações muito diversas. Em 1995, a Famel começou a equipar os seus modelos com motores Zundap, importados por João Casal. Nesse ano, a Famel foi protagonista de uma jogada de bastidores que retirou à Casal a representação dos motores Zundap e forçou João Casal a produzir motores com marca própria, com base no motor Zundap. A partir daí, os motores da marca alemã passaram a ser importados, produzidos e distribuídos pela Famel até ao final da sua existência. O último projeto da Famel, o modelo Electron, evolução da Faction Electric, uma scooter elétrica realizada pela empresa em parceria com a EFASEC no ano de 1995. Tratava-se de uma scooter com motor elétrico com emissões zero. Tinha um motor de corrente contínua 36 volts que debitava uma potência máxima de 800 watts. Com 3 baterias de gel chumbo de 12 volts por 55 amperes, que garantiam um mínimo de 600 cargas e autonomia para 50 km, o que representava uma vida útil de cerca de 30 mil km. Apesar de ser um projeto visionário, não contou com os prometidos apoios estatais e a empresa acabou por sucumbir antes mesmo de ver este modelo comercializado. A Macal, Manuel Caetano Henriques e Companhia Limitada, foi fundada em 1921 por Manuel Caetano Henriques. Com a sua mulher Rosa de Oliveira Batista, o filho Fernando de Oliveira Caetano e alguns aprendizes, deu início à produção de componentes para bicicletas. Em 1955, Manuel Caetano formalmente criou a firma M. Caetano Henriques e Companhia Limitada e fez sócios alguns dos seus primeiros aprendizes: António Marques Miranda, Ernesto Ferreira de Oliveira, José Mota e o seu filho Samuel de Oliveira Caetano. Desentendimentos pessoais entre o seu filho Samuel e António Miranda levaram Manuel Caetano a fundar a Sociedade Comercial do Voga, a família Graça e Miguel de Almeida e Silva, genro. No final dos anos 50, entrou para a empresa Isaac de Oliveira Caetano, ex-campeão nacional de motociclismo na classe de 350 cm3. A partir dos anos 60, a marca desenvolve ciclomotores próprios. Toda a produção era efetuada nas instalações Fabris da Macal. Produziam também componentes para outras marcas, como por exemplo para a Vilar. Joaquim Simões Costa deu início à sua atividade durante a Segunda Guerra Mundial com a criação de um armazém de bicicletas em Sangalhos,
com o nome de J. Simões Costa. Com o final da guerra, desponta o seu interesse pelas bicicletas motorizadas e torna-se importadora para Portugal dos motores SAS. Importa motores de 50 e 98 cm3. Surge assim a organização SAS portuguesa, que monta motores de 2 e 3 velocidades. Mudam as suas instalações para a cidade vizinha de Anadia. Os modelos vão se sucedendo, com as nomenclaturas dos modelos e versões constantemente confundidas com a própria marca. Sucessivas aquisições, entradas de sócios, levaram a empresa a mudar o nome para SIS, Sociedade Irmãos Simões, e mais tarde para SIS, Veículos Motorizados Limitada, quando adotaram a marca comercial SIS SAS. A marca EFS nasceu em 1911 pelas mãos de Eurico Ferreira de Sucena, que estabeleceu na Borralha, em Águeda, uma fábrica dedicada ao fabrico de acessórios para ciclismo. Em 1939 foram produzidas as primeiras bicicletas com a marca EFS e em 1952 iniciou-se a produção de bicicletas a motor. A marca de Eurico Sucena foi bastante bem sucedida durante os anos 60, destacando-se a grande quantidade de encomendas para o mercado interno. Ainda nesta década, deu-se o início às primeiras exportações de veículos para continentes como a Europa, a América e a Ásia. O ano da Revolução dos Cravos trouxe à marca a inauguração da fábrica número 2 em Avelange de Caminho, em Anadia, tendo sido transferidas para esta nova unidade fabril a sede e a administração da empresa. A EFS foi das poucas marcas portuguesas da época a aventurar-se na produção de modelos de maior cilindrada, lançando uma moto de 125 cm3 a 2 tempos com motor PUC em 1978. Esta marca tornou-se conhecida pelo elevado número de marcas de motores com que equipou os seus modelos. Modelos da EFS foram equipados com motores Casal, Zundap, SAS, PUC e Kreidler. A Forvel, fábrica portuguesa de veículos SARL, teve a sua sede em Cantanhede. A sigla da marca era o acrónimo de Força e Velocidade. Em meados dos anos 60, a empresa foi formada pela Mazak e pelos seus então 4 sócios, Marcelino dos Santos, Renato dos Santos, Jasmin Neto e Manuel Martins. A empresa comprou 50% da UCCG, União Ciclista do Campo Grande, que produzia os triciclos, tricarros ou triciclos com diferencial Ernesto, muito populares na época para o transporte de pequenas cargas. Em 1970, a Forvel dá início à produção dos triciclos com a sua marca. Em 1976, alguns elementos da empresa visitam a FIMA, em Colónia, e voltam inspirados. A marca cria um departamento de protótipos e alarga a produção da empresa. Passam a ser produzidos também motociclos inspirados em sucessos de marcas japonesas. Destacam-se os modelos VIP2, Cross e Concorde. Em 1953, João Casal inicia a importação de ciclomotores e motores Zundap com a empresa J. Casal. Desenvolve um eficaz sistema de distribuição comercial em todo o país através de parcerias com outras empresas. No ano de 1961, funda com alguns familiares a empresa Casal Irmãos e Companhia, com o objetivo de comprar motores à J. Casal, quadros e equipamentos à Vilar e montar ciclomotores com a sua própria marca Motosal. O sucesso dos primeiros modelos leva este empresário a fundar em 1963 a Metalurgia Casal, cuja atividade seria a montagem de motores Zundap e integração de alguns componentes nacionais produzidos internamente. Divergências com a empresa alemã levam à produção de motores e ciclomotores com marca própria. Em 1966, tem início a produção da Scooter Carina, com uma visita às instalações da Casal de figuras do topo do Estado e da Igreja, uma brilhante estratégia promocional que garante a cobertura da imprensa nacional.
Famel. Forte, aperfeiçoada, mais quilómetros, elegante, luxuosa, eis a linha Famel 1964. Caravela, Carmelita, Famel 64 e triciclo para carga.